faria se o governo tirasse de você um direito da noite para o dia? Oi, eu sou a Jaiane, sou advogada tributarista. E eu sou a Juliana, contadora e perita contábil. Somos sócios na Integitax e no vídeo de hoje nós vamos falar o que aconteceu com o seu direito do PERSE. Vou pegar a minha colinha aqui porque a gente tem números de leis que são importantes para formar todo o raciocínio jurídico e ajudar você aí, empreendedor. Vamos lá, o PERSE ele foi criado pela Lei 14.148 de 2021 para socorrer as empresas dos setores mais afetados pela pandemia, como turismo, cultura e eventos. Não sei se vocês se recordam, mas eu me recordo muito bem que ficamos aí quase 2 anos sofrendo, presos, aguardando a vacina, tá? Enquanto isso não acontecia, o que aconteceu? Foi determinado quais eram as atividades essenciais daquele momento da pandemia. E cultura, turismo e eventos foram basicamente aí bloqueados durante 2 anos. Então, essa medida aprovada pelo Congresso, que foi para conceder direitos para esse setor, foi justamente para mitigar os prejuízos que essas pessoas tiveram. Pensem, pais, empreendedores, pais de família, 2 anos sem ter faturamento, porque foi determinado pelo Estado. E nós estamos aqui discutindo se a medida foi certa ou não. Naquele momento, para fins de saúde, era importante que fosse feito o lockdown, tá bem? Então, só para a gente continuar aqui no raciocínio, essa lei que eu me referi, ela concedeu isenção para esses setores. Essas isenções, elas estavam atreladas à isenção de RPJ, contribuição social, PIS e COFINS. Mas, para isso, para que as empresas pudessem fazer a fruição desse benefício de ter a isenção total desses tributos, ela tinha que preencher 2 requisitos. Para as empresas que estavam no anexo 1 da portaria do Ministério da Economia, bastava ela ter aquele rol de atividade que estavam descritas nessa portaria e prestar tanto secundária ou principal essas atividades. Se tivesse escrito lá que ela tinha aquela atividade econômica, ela poderia fazer a fruição desse benefício. E as atividades que estavam no anexo 2 da portaria. Nesse anexo 2, a gente tinha cumprir 2 requisitos. Ter a atividade econômica no rol da portaria, né? No caso, a empresa ter aquela atividade que está descrita no rol e ter o cadastro no cadastro. Então, na primeira, era apenas ter as atividades. Isso. Independente se fosse no KNAI primário ou secundário. Isso. E já na segunda, teria que ter tanto essas atividades, independente de aparecerem no KNAI primário ou secundário, mas também o cadastro no cadastro. Essa era uma exigência. Então, o que aconteceu? Milhares de empresas cumpriram rigorosamente os requisitos que estavam preenchidos na lei e se prepararam durante os 60 meses de vigência da lei para fazer a fruição do benefício, que seria a isenção de RPJ, contribuição social, PIS e COFINS. Estamos acompanhando até aqui porque vem conteúdo agora. A gente teve o caso, por exemplo, do Felipe Neto. Foi uma polêmica ano passado, inclusive tivemos alguns colegas tributaristas, né, que no ímpeto acabaram fazendo uma análise mais política do que legal, porque uma das empresas do Felipe Neto que havia se beneficiado pelo PERSE, ela tinha a atividade que era prevista no PERSE no KNAI secundário, ou seja, não era uma atividade principal. Então, houveram muitas discussões de vários tributaristas falando que era indevido aquele direito, mas a legislação, como você mesma trouxe, Jane, fala de atividades principais ou preponderantes. Não está específica, não está escrito ali que precisa ser KNAI primário ou KNAI secundário, não é mesmo? Isso, superar essa parte do debate, estamos todos acompanhando aqui o raciocínio. Agora a gente vai para a parte ilegal. O que aconteceu nos bastidores tributários que está todo mundo aqui hoje sofrendo com essa restrição? E por que eu estou trazendo todo esse assunto aqui para vocês, tá? Porque a gente vive o direito tributário na prática, na vivência. E a gente atende várias empresas que fizeram a fruição desse benefício fiscal, de isenção do RPJ, contribuição social, PIS e COFINS, ok?
O grande problema é que essas empresas estão sofrendo ilegalidades praticadas pela Receita Federal do Brasil. E por que isso aconteceu? Porque em 2022, deixa eu só pegar a data certinha para vocês aqui, em 21 de dezembro de 2022 foi editada uma medida provisória de número 1147 de 2022 que restringiu o alcance previsto no artigo 4 da Lei do PERS. O que isso significa? Que antes nós tínhamos um direito previsto ali com prazo determinado, com condições específicas, determinado por uma lei feita pelo Congresso, ou seja, teve um quórum específico para a aprovação desse benefício fiscal para essas empresas, e o governo, não aceitando esse benefício, porque mexe na questão do que vai receber de receitas nos cofres públicos, ele, por meio dessa medida provisória, revogou o direito dessas empresas que sofreram os prejuízos de ficarem paralisadas 2 anos sem faturamento. Ou seja, foi tomado o direito dessas empresas de usufruírem do benefício que foi criado pela legislação. Foi isso mesmo. Só que o que acontece? Essa ação do governo, ela feriu gritantemente o artigo 178 do Código Tributário Nacional, que determina o seguinte, tá? Não é o pé da letra aqui, é só uma síntese. Que quando você tem uma isenção que está ali determinada, específica, com prazo determinado, você não pode fazer a revogação desta lei, entende? Ou seja, o direito é como se fosse adquirido. Então, essa manobra do governo de trazer uma medida provisória, ferindo até o pacto que nós temos, que é o respeito a cada esfera, tanto o executivo, legislativo e judiciário, ele revogou esse direito por um ato que não é o instrumento correto para ser feito. Ainda que pudesse ter essa alteração no direito, essa isenção dos contribuintes, ela teria que ser precedida por uma nova lei. IMP não é considerada lei, é uma medida provisória que depois de editada dos seus 60 dias, ela é convertida em lei, mas o judiciário já vem entendendo o quê? Que esta medida provisória ela é ilegal. E agora me surgiu uma dúvida que talvez pode ser também da nossa audiência. Como você mencionou, essa legislação ela previa um prazo de 60 meses. Certo. Haveria alguma possibilidade, por exemplo, por uma outra medida legal, esse prazo ser estendido? No caso, essa medida provisória que veio para revogar, ou seja, tirar direitos dos empreendedores no Brasil que foram afetados pela pandemia, ela poderia, ao invés de revogar, por exemplo, ampliar o prazo? Ela poderia sim, mas desde que contivesse na legislação, na lei, tá bem? Você pode fazer. A isenção ela deve ser concedida por lei. Entendi. O chamado desse vídeo é para 2 perfis de empreendedores. Por incrível que pareça, o benefício existe, mas há muitos empreendedores no Brasil que não se beneficiaram do PERS. E a gente está recebendo muitos casos aqui no escritório de empresas que teriam esse direito e às vezes por falta de interpretação na legislação ou porque não acompanhou, acabou não usufruindo desse direito na hora de apurar o seu tributo. Então, se esse é o seu caso, se você se enquadra nas atividades de turismo e cultura e tem o cadastro no cadastro para as atividades específicas que a Jane muito bem elencou na questão dos anexos, entre em contato com a gente que a gente pode te auxiliar a você recuperar esses tributos que você pagou indevidamente desde o ano de 2021. Para isso é muito importante que a sua empresa esteja enquadrada no lucro presumido ou lucro real. Não se aplicaria nesse instante para as empresas do Simples Nacional. E o nosso segundo chamado, já você gostaria de explicar para o pessoal? Sim, é para aquelas empresas que no momento da edição da lei, que é a lei que foi aprovada pelo Congresso, deixa eu só pegar aqui novamente a lei para vocês, que é a Lei 14.148 de 2021. No momento em que foi aprovada a lei, você estava no regime de tributação do Simples Nacional. E esse regime não permitia fazer a fruição dessa isenção. Mas, se você mudou de regime no ano posterior, ou 2022, 23, 24, você tem o direito de fazer a fruição desses benefícios fiscais.
O que acontece hoje é que você não pode fazer a apropriação desse direito administrativamente. E por quê? Por conta da medida provisória que eu bem informei para vocês, a Receita Federal do Brasil vem entendendo que as atividades que foram excluídas da portaria, do anexo 2 e 1 da portaria, esses contribuintes não podem fazer mais a sua fruição. Esta é a pauta do nosso vídeo, essa ilegalidade que foi cometida. Então, se você sofreu com esse impacto, a gente pode judicializar essa questão, ou seja, a gente pedindo para o Poder Judiciário para garantir o seu direito a essa isenção. Esse é o chamado para você que está com este problema na atualidade, que é o caso que a gente teve aqui do escritório, vários casos no escritório, de pessoas que tiveram seu direito revogado e de forma ilegal. Então a gente está brigando, lutando por esse direito. E o que é mais dificultoso que eu enxergo hoje no Brasil é que o Brasil ele é um país de curto prazo. Ou seja, ele não permite que os seus empreendedores, que os empresários façam apostas no longo prazo. Então fica muito difícil para as empresas gerarem empregos, construírem de fato um legado para a sociedade, para elas exercerem a função social, o fim que elas foram criadas, se o governo atrapalha fazendo ilegalidades. Porque o que a gente enxerga é que o Estado ele deveria contribuir para salvaguardar as empresas, como foi feito inicialmente na edição da lei, garantindo esse direito de isenção, só que posteriormente, em menos de 1 ano, 2 anos, por questões de fluxo de caixa público, alterou o direito que as empresas estavam planejadas para vivenciar. Então fica muito difícil se planejar no longo prazo. Então por isso que a gente fala, o Brasil é um país de curto prazo e isso fica difícil você falar em crescimento exponencial. Então, como vocês puderam perceber, o Brasil não é um país para amadores e o que você precisa fazer nesse instante é se planejar. Planejar os seus tributos para você garantir a máxima economia possível e você reinvestir no seu negócio. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E a gente vai deixar aqui na descrição os contatos da Intelitax se vocês precisarem de uma assessoria tributária para auxiliar você a ter o seu direito do PERSE garantido. Até o próximo vídeo. Tchau!